Voltando para cá, nós avaliamos que n dividido por o resto da divisão de n por b é igual a zero. Então isso aqui é verdadeiro. Então eu vou acumular mais o valor de b na minha variável a. Então a minha variável a, que está aqui como zero, ela vai passar agora a ser 1, que é a mais b. E agora sim, a variável a passou a ser 1. E o nosso b, ele vai agora passar a ser 2, o próximo valor que eu quero testar. O b agora é 2. 6 dividido por 2 resta 0. Isso aqui é verdade? Sim. Então, nós percebemos que nós vamos novamente entrar aqui no nosso acumulador e ele vai agora somar o conteúdo de A, que é 1, com 2. Então, o A vai passar para 3. O A mudou para 3. Agora, novamente, ele vai incrementar o B. O B vai passar para 3. Ele vai testar se é verdade. Novamente é verdade. Ele vai, mais uma vez, acumular o valor. Então, agora o A está com 6, o B está com 3 e o N é 6. Então, o nosso B ele vai até 5. Se eu passar agora, o B vai para 4, só que dessa vez essa condição não vai ser verdade. Ele não vai executar esse comando. Ele voltou para o meu laço, vai incrementar o B pela última vez. O B vai para 5, só que novamente não vai ser verdade. E agora ele vai retornar o nosso valor, avaliando a expressão se n é igual a A. Nosso n vale 6. O A também vale 6. Então, isso aqui vai retornar verdadeiro. Pronto, nós temos aqui o retorno do teste número como verdadeiro e ele vai imprimir na tela agora que, vamos fazer agora aqui um step over, o teste para 6 é true. Como nós estamos aqui no while true, ele volta para pedir um próximo número. Ele está dizendo aqui, se eu digitar 0, eu finalizo. Então eu vou ler esse próximo número agora, eu vou fazer um step over e ele vai me pedir o número. Eu vou digitar 0. Ele vai testar aqui que agora o meu A é 0 e vai fazer o break. Quando eu fizer o break, o meu programa finaliza, o meu debug termina. O que foi que nós fizemos aqui com esse programa? O que essa função testa número realmente ela faz para a gente? Nós criamos aqui uma variável A com valor 0 e nós podemos ver que nós percorremos todos os números entre 1 e o n-1. No caso, como nós testamos o 6, nós testamos entre 1 e 5. E se o nosso n for divisível pelo b, nós acumulamos o valor de b, ou seja, nós acumulamos a soma de todos os números que são divisores do nosso n. Com isso, você pode deduzir o que essa função faz. Ela vai retornar verdadeiro se o nosso n for igual à soma dos seus divisores, que é a minha variável a. Para demonstrar o debug com PyCharm, nós vamos nos basear nesse pequeno exemplo. Leia um texto pelo teclado e informe a quantidade de vogais, a quantidade de consoantes, a quantidade de números e a quantidade de símbolos. Nós vamos analisar esse pequeno texto que eu já fiz uma verificação prévia dele. Então, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chega à ilha de Vera Cruz, o Brasil. Nele nós temos 22 vogais, 32 consoantes, 6 números e 22 símbolos. Então, símbolo vai ser todos os espaços em brancos, vírgula, caractere acentuado, parêntese e ponto. Então, eu já verifiquei e nós temos 22 símbolos, totalizando 82 caracteres. Se eu mando executar esse programa agora, ele vai me dizer que eu tenho 15 vogais, 6 consoantes, 18 números e 43 símbolos. Então, não está batendo com aquilo que eu esperava. Isso aqui eu já verifiquei, está certo. Então, por que ele está me mostrando esses resultados? Nós vamos ter que fazer um rastreamento desse programa e encontrar por que nós temos essas diferenças.
Para fazer debug, o PyCharm ele vai te dar duas opções. Você encontra elas aqui nesses símbolos que tem um inseto. Na primeira, você faz o debug com breakpoints. Então você define o breakpoint e naquele ponto que você definiu, ele vai parar. Nessa segunda opção, você faz uma execução passo a passo. Então você vai percorrendo a criação de cada uma das funções até chegar na função main e aí você vai entrar na função main e também vai continuar passo a passo. Vamos utilizar essa primeira opção com breakpoints. Então eu vou criar um breakpoint aqui na linha 39, que é onde eu quero que a minha execução pare. E agora eu vou utilizar o debug, vou inicializar. Pronto, o meu debug foi iniciado e aqui eu tenho alguns controles que eu posso estar utilizando para fazer a depuração do meu programa. Nesse primeiro botão, ele mostra o ponto de execução do meu programa. Então, se eu não estiver visualizando esse ponto de execução e eu clico aqui nele, ele vai me mostrar qual é o comando que vai ser executado. Aqui eu tenho um step over para pular para a linha seguinte. Eu tenho um step into, onde eu entro em cada uma das minhas funções. Eu tenho um step into, mas apenas no meu código. Ele não vai entrar se o código for um código fonte da linguagem. Então, ele não vai entrar para analisar a função print, ele não vai analisar a função int. Ele só vai entrar se for um código que eu criei, um código que faz parte do meu desenvolvimento. E aqui eu tenho o meu step out para sair de uma função que eu esteja executando. Por último, ele me dá uma opção de executar até o cursor. Então, se o meu cursor estiver em uma determinada linha do meu código e eu usar essa opção, ele vai executar até aquela linha que o meu cursor está parado. Então, agora nós vamos executar essa linha de comando. Nós vamos criar uma variável texto com esse valor. Então, nós vamos executar um step over. Executei o step over e agora eu já vejo aqui a minha variável criada. Vou executar um step over novamente e ele vai me criar essas quatro variáveis: quantidade de vogal, quantidade de consoante, quantidade de número e quantidade de símbolo. Todas elas igual a zero. Então, step over e as minhas variáveis foram criadas. Agora eu vou entrar em uma repetição onde eu vou percorrer cada caractere do meu texto. Vamos executar um step over, pressionando F8. E aí, eu vou agora querer entrar nessa minha função evogal para verificar se tem algum erro lá dentro. Então, para isso, eu vou fazer um step into. O step into eu posso fazer com um F7. Então, pressiono F7 e ele vai ser desviado lá para a minha função evogal. E ele me diz aqui, ó, ele me dá uma dica que o meu caractere C é um E maiúsculo. E eu posso observar aqui, fazer uma análise da minha função e ver que dentro do meu conjunto de caracteres eu realmente esqueci de colocar o E maiúsculo. Eu coloquei o E minúsculo, mas o maiúsculo eu não coloquei. Então eu tenho que corrigir isso aqui. E eu vou colocar o E maiúsculo no meu conjunto. E já verifico aqui também que eu não coloquei o A minúsculo. O I está correto. O O aparentemente está correto, mas se você for detalhista, você vai ver que isso aqui não é um O, é um zero. Então eu vou corrigir isso aqui também com o O maiúsculo e minúsculo e o U maiúsculo e minúsculo. Agora sim, o meu código está certo e eu posso dar um out. Eu sei que essa minha função agora está certa, eu vou para o próximo comando. Agora eu quero avaliar o retorno dessa minha função. É vogal C passando ela, está retornando para mim verdadeiro ou falso. Para isso, eu posso criar um watch. Eu clico aqui na minha área de variáveis e coloco new watch. E aí eu vou avaliar a expressão é vogal C, dou um enter, e aí ele vai me dizer aqui, ó, é vogal C é um booleano que está retornando falso. Então nós vimos que realmente essa função tinha um erro lá. Ela retornou falso porque o E não estava dentro do nosso conjunto. Mas agora nós já corrigimos isso. Nós podemos seguir adiante e verificar se tem mais algum erro.
Então vou dar aqui um step over. E agora nós vamos avaliar a nossa função é consoante. Agora nós vamos verificar se esse caractere C é uma consoante. O conteúdo de C é um E maiúsculo. Então nós vamos chamar a função é letra e nós vamos chamar a função é vogal. Consoante para mim é tudo aquilo que é letra e não é vogal. Então vou pressionar F7 e nós vamos entrar na função é letra. Entramos aqui e nós estamos verificando que a função é letra retorna verdadeiro se o caractere estiver entre um A maiúsculo e um Z maiúsculo. Mas eu preciso considerar também os caracteres em minúsculo. Então, eu tenho que colocar aqui um ponto upper para ele considerar tanto caracteres maiúsculos como minúsculos. Agora eu vou dar um F7 e seguir a execução do nosso programa. Agora ele vai para a função eVogal, que é a segunda chamada, e a função eVogal nós já tínhamos verificado antes e já tínhamos corrigido ela. Mais uma vez F7, ele volta para a minha função eConsoante, mostrando o resultado para a minha função main. Ele volta agora para a minha função main e eu posso, se quiser, adicionar aqui um novo watch, colocando consoante C. E ele vai me dizer que a consoante está retornando true. Se ele está retornando true, então é porque ele vai entrar aqui e vai contar esse caractere como sendo uma consoante. Ele entra e agora ele pega o próximo caractere, que agora é um M minúsculo. Então ele vai verificar se isso aí é vogal. Como eu já fui na função é vogal, eu não preciso ir nela de novo, eu posso fazer um step over. Também eu já fui na função é consoante, eu já verifiquei que ela está certa, então não quero mais ir lá novamente. Eu executo o step over. E agora eu posso entrar na minha função é número para ver se realmente está tudo certo lá. Se tem alguma coisa errada com ela que eu preciso corrigir. Então eu vou dar aqui um F7 para ser desviado na função é número. Analisando ela aqui, eu posso ver que eu coloquei os dígitos 0, 1, mas eu não coloquei o 2. Coloquei 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E também coloquei espaço em branco aqui no início e no final da string. Se eu faço isso, se eu coloco esse espaço em branco, ele vai ser contado como número e eu não quero isso. Então vamos corrigir essa função. Vamos apagar esse espaço em branco do início e do final. E eu vou colocar aqui o 2, que é um dígito que eu quero considerar, que realmente é um dígito válido para mim, é um número. Vamos continuar a execução agora. Vou fazer um step over, já vi que essa função está certa, então eu vou voltar lá para o meu módulo main. Se eu quiser, eu posso adicionar aqui o watch e faço agora um número C. Ele está dizendo aqui que a função está me retornando falso. Então eu não vou contar esse valor. Vou fazer aqui um step inter novamente. E agora nós vamos analisar a nossa função é símbolo, passando o C, que é um M minúsculo. Então eu vou fazer um step inter com F7 e nós vamos entrar aqui na função é símbolo. Símbolo para mim é tudo aquilo que não é letra ou não é número. Eu já verifiquei a minha função é letra, ela está correta. E eu também já verifiquei a minha função é número, eu sei que ela também está correta. Então eu posso simplesmente passar adiante com um step over para seguir para o próximo comando. Se eu quiser, posso adicionar aqui novamente no meu watch o símbolo C para ver o que ele está me retornando. Ele está me retornando true. Então agora, se eu executar novamente o step over, nós vamos contar porque ele retornou true e nós vamos pegar o próximo caractere. Mas agora nós já vimos que
os erros que tinham nas nossas funções, eles já foram corrigidos. Nós já encontramos vários problemas e nós já corrigimos. O que é que nós podemos fazer agora? Nós podemos parar o nosso debug, já que nós já fizemos as correções, e eu vou executar novamente o meu programa aqui com o RAM. E agora sim, nós podemos ver que os valores estão batendo. Nós temos 22 vogais, de acordo com o que a gente esperava, 32 consoantes, 4 números. A quantidade de números ainda não está batendo. Por que essa quantidade ainda não está batendo? Vamos olhar aqui de novo. A nossa função é número. Isso aqui não é um zero. Na verdade, esse caractere é um O maiúsculo. Então eu preciso fazer essa correção e colocar aqui como um zero. Vamos executar novamente. E agora sim, a nossa quantidade realmente está correta.